Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos trazer Maurício Barbieri falando do clássico, a vitória do Vasco da Gama, 10 jogos sem vencer um dos seus principais adversários, um dos seus principais rivais. E você gostou da atuação do Vasco? Você gostou de quais jogadores? E aí, sofreu bastante? E você, rubro-negro, qual a sua opinião? Também participa com a gente aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Tá passando aí embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e dá aquele like, o joinha, fortalece, habilite o sininho, na palavra todas, para receber todas as nossas notificações. Vamos trazer a vinheta, porque já Maurício Barbieri vai participar conosco. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC, vamos trazer então o Maurício Barbieri, mas antes eu quero recomendar uma cirurgia dentista sensacional. Ela que é a doutora Camila Paz. Ela é especialista com toda a sua equipe em harmonização orofacial. Você tem que conhecer o trabalho dela e acompanhe nas redes sociais também. O telefone do consultório em Goiânia, 62999552392. Está aí na tela para você. Muito obrigado à equipe da doutora Camila Paz. Então vamos de imediato trazer o Maurício Barbieri. Antes, deixa eu te dar a renda do jogo. Gostei muito da renda. R$ 5.007.752,50, 64.727 torcedores, 64,727 e 69.020 torcedores presentes. Faltaram aí 980 torcedores para 70 mil pessoas no Maracanã na noite deste domingo. Maurício Barbieri chega agora analisando o jogo. Qual a importância desta vitória para o seu grupo nesta caminhada? Fala pra gente, Maurício. Boa noite. Vamos lá, uma cada um para lá. Pode ir? Tudo bem, Barbieri? Parabéns pela vitória. Qual a importância dessa vitória para o seu trabalho, para a sequência, para o grupo? Como que foi o vestiário agora, depois do jogo? Bom, boa noite. Eu acho que a vitória traz repercussões em diferentes escalas ou setores, né? Primeiro, é muito importante a gente conseguir entregar um resultado que a torcida ansiava muito, pela festa que a torcida vinha fazendo nos nossos jogos, apoiando, cantando, incentivando até o final. Então esse era um desejo nosso. Eu sei que o torcedor queria muito a vitória no Clássico, porque ela não vinha, acho que há 10 jogos, se eu não me engano. Então a gente entrou com esse desejo grande de fazer isso, com o desejo de tentar consolidar essa construção, consolidar não no sentido de terminar, né, mas de dar um passo adiante nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo. E eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio, e eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo, estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação, e o foco de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo. Isso é importante. Essa vitória não começou hoje aqui às 18h10. Ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado tudo que a gente pede. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Barbieri, boa noite para você, ao nome da Rádio Alta Conexão. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria de falar sobre individualidade. Eu vou citar 2 jogadores e gostaria da sua análise. Primeiro, Marlon Gomes voltou de lesão, entrou muito bem na partida, por pouco não faz um golaço. E eu acho que todo treinador gosta dessa dorzinha de cabeça, né, de um atleta como o Marlon Gomes também. Sobre o Nenê, eu gostaria que você falasse um pouco que o Nenê, eu sentia ali da tribuna que
que ele não entrou muito bem na partida de acordo com a velocidade. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação do Marlon Gomes e também sobre o Nenê. Muito obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Olha, antes de eu falar sobre esses dois jogadores, eu acho que no geral a gente fez uma partida de altíssimo nível, todos competindo muito, se entregando muito, inclusive o próprio Nenê, tanto é que tomou o cartão num lance em que ele acabou tentando ser um pouco mais agressivo na bola, acabou tomando o cartão. O Marlon entrou bem, fico feliz, era um jogador que a gente tinha que controlar um pouquinho o tempo que ele poderia ter de jogo, por ele estar retornando de uma lesão. E a ideia de colocar o Nenê ali é por tudo, pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de controlar o jogo, da leitura. Acabou tendo uma boa oportunidade de fazer gol, acabou não concluindo, mas também ajudou a gente. É alguém que, até pelo grupo jovem que a gente tem de ter muitos jovens, é uma referência para os meninos, é alguém que puxa os treinos dos meninos, cobra deles, faz eles melhorarem. Eu achei que naquele momento ele podia ajudar a gente, como acho que ajudou. Fico feliz com a atuação não só dos dois, mas de toda a equipe. Barbieri aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua primeira vitória no Clássico dos Milhões, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso aqui, imagino que deve ser especial para você, que também já esteve do outro lado, e ganhar de um rival que está passando por um momento complicado. E depois comentar sobre isso, já falando do jogo contra o Bangu na quinta-feira. Como você estava dizendo, o foco já passa a ser na quinta-feira. O Vasco, dependendo só de si, entrou no jogo de hoje, fora do G4, já naquela situação complicada, e sai com uma confiança muito maior aí para o torcedor, podendo estar nas semifinais do Campeonato Carioca. Obrigada. Obrigado. Feliz com a vitória, como eu disse, não só, mas também, claro, pela questão da colocação no campeonato, da pontuação, da gente se manter bem e vivo na competição, mas uma vitória num jogo que tem uma representatividade enorme, tem um histórico gigantesco. O Vasco vinha de um histórico não positivo nos últimos confrontos, então, como eu disse anteriormente, existia um anseio do torcedor, de todo o clube, da gente conseguir dar uma resposta positiva. Então, estou muito feliz por isso. E agora a gente tem, como eu disse, comemorar até amanhã e depois colocar os pés no chão. A gente ainda precisa de uma vitória, vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça a festa como tem feito, que apoie, que nos ajude, porque a gente conseguindo essa vitória e a classificação é um passo importante, não só em termos de objetivos competitivos para o Vasco, mas de oportunidade da gente melhorar ainda mais essa construção de equipe, de elenco. A gente conversou isso antes do jogo, de que apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro da cabeça e do coração, se dedicaram demais e a gente está bastante feliz com essa vitória. Oi, Maurício, aqui do lado da Tati. Tudo bem? Prazer em te ver. Parabéns pela vitória. Notícias do Miranda, queria que você já falasse para a gente se já houve até um retorno do departamento médico. Você está falando muito nessa situação de construção de time. Tanto o Andrei, que hoje retornou, digamos assim, teve uma reestreia, e hoje o Marlon, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem, eles foram dois pilares da equipe no ano passado. Dentro dessa tua construção da equipe, essa opção que você tem é um valor grande, você começa a olhar assim, tipo, o elenco já está começando a ficar melhor, com outros olhares, de opções e tudo. Você vê dessa forma também, principalmente com essa volta do Marlon? Bom, boa noite. Eu tenho falado muito da questão da construção, né? E talvez, por eu ter muita clareza disso, talvez eu acho que eu não explique tão bem e acabo ficando um pouco confuso. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de fazer um Vasco que seja vencedor com consistência, ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois ao longo das temporadas você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido, o torcedor entender que a gente está, neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo, que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram
ótimos resultados passaram por isso. O Palmeiras passou por isso lá atrás, 2015, com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando, até chegou nesse ponto. Eu não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção. O rival de hoje também passou por isso, o Atlético Mineiro também passou por isso. Foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico. O Vasco está no início desse trabalho. Por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre, né? Então a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. A chegada do André e do Marlon, se questionou muito durante a semana a vinda do André por pouco tempo. Eu acho que nesse momento, sentado aqui nessa mesa, está todo mundo feliz. Mesmo que ele fosse embora amanhã, todo mundo estaria muito feliz pelo resultado, pela maneira como ele jogou. São opções que eu ganho, não só eu, mas o grupo, o elenco, o clube, para a gente ter alternativas. Hoje, mais uma vez, a gente mudou um pouquinho a forma de jogar, a gente procurou uma outra alternativa. São opções que a gente ganha para manter um nível de intensidade e agressividade que a gente tem conseguido manter nos jogos, porque chega um momento em que os jogadores acabam perdendo a natural, aquela frescura física ou frescor físico, e é importante ter jogadores que possam entrar com o mesmo nível, que possam ainda elevar o nível da equipe. Então estou feliz com a volta dos dois, assim como a volta do Figueiredo. Sobre o Miranda eu não consigo te passar nenhuma informação ainda, eu sei que ele teve um entorse, ainda não sei a gravidade, e a expectativa é que nos próximos dias a gente possa ter retorno de ainda mais jogadores, do Robson, o Orejano e assim por diante. Boa noite. Mais uma vez, meu nome é Max Pimenta, assistente esportivo. Primeiro, parabéns pela vitória. E a pergunta, bem dentro do que perguntou, você no início do campeonato, você colocou o Vasco pela reconstrução, pelo processo que o clube vinha passando, num patamar abaixo dos três rivais. Só que o Vasco, nos clássicos, até quando ele foi derrotado, ele fez um belo rendimento. Você acha que o Vasco está começando a se aproximar dos rivais, especialmente o Fluminense e Botafogo, ou você ainda coloca o Vasco no patamar abaixo dos rivais? Boa noite, mais uma vez, obrigado pela vitória. Boa noite, obrigado. Sim, não, eu lembro disso. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu também disse que o Vasco era o time da virada. E o nosso desejo é conseguir dar essa virada. É evidente que eu não tenho como dizer quando isso vai acontecer, mas... E nem vou te responder se isso já aconteceu, porque eu acho que é prematuro. Mas o que eu posso dizer é que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem cada vez se aproximado mais, tem feito bons jogos, jogos de igual para igual, jogos competitivos. E esse era o primeiro desafio, até que a gente consiga em algum momento ser superior aos adversários. É difícil, eles têm essa vantagem de tempo, de construção na nossa frente, mas a gente vai trabalhar nessa direção sempre. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória, Diguinho do canal Futebolaço. Você falou muito agora do Marlon Gomes, Andrei, Figueiredo, vou ter que citar o Rodrigo. Os meninos do Vasco muitas das vezes entravam em times numa pressão muito grande, times tecnicamente um pouco mais abaixo, e eles entrando com uma solução e muitas das vezes não conseguiam entregar aquele desempenho que se esperava deles da base. Hoje o Vasco tem outros protagonistas para dividir e todos subiram de rendimento. Miranda, bom jogo, Rodrigo, bom jogo, o PEG importante na recomposição. Queria que você falasse como você tem trabalhado com os meninos, porque agora todo aquele potencial que se esperava deles da base está aflorando. Eu acredito que você conta muito com eles. Você até falou que foi uma grata surpresa. O Barros, por exemplo, um jogador que você falou para ele que ele já está confirmado dentro do plantel para o resto da temporada. Fala um pouco para a gente dos meninos na importância de um jogo desse tamanho hoje. Obrigado. Obrigado, boa noite. Eu acho que eles têm sido fundamentais, mas mais do que isso, assim, eu fico impressionado com a alegria que eles têm de vestir essa camisa do dia a dia, de como eles se comportam, de como eles têm dado uma resposta de personalidade em jogos difíceis como esses, e como eles têm se comportado bem, como eles têm conseguido colocar para fora o potencial deles sem sentir o jogo, né? Eu nunca escondi, vou reafirmar, o Abel Braga é uma figura maravilhosa. Eu estou apaixonado de estar trabalhando com ele. A gente sempre conversa, uma das coisas que a gente conversou durante a semana, ele sempre é muito observador, encostou em mim e falou: olha lá, esses meninos não estão sentindo nada não, para eles está tudo bem. Falei, pô, que bom, vamos ver, vamos tentar jogar solto da melhor maneira, e eu acho que foi isso que eles fizeram, entraram bem no jogo.
Estão num processo ainda, por mais que eles tenham entrado no ano passado, eu acho que eles ainda estão fazendo essa transição, uma transição agora num outro nível, numa outra dinâmica, mas tem dado uma resposta muito positiva, estou muito feliz. Oi, Barbieri, Joel Silva, do Lance, parabéns pela vitória. O Vasco tem atuado de uma maneira contra times que, em tese, vão jogar mais recuado, né, com 3 atacantes, e nos clássicos você optou por uma formação mais conservadora, mais encorpada no meio campo com 3 jogadores de volante, né, que sabem marcar, mas também jogam, e colocando o Alex Teixeira mais à frente. Contra Botafogo, Fluminense e Flamengo aconteceram dessa maneira, projetando o Campeonato Brasileiro, né, que daqui a pouco está chegando, é só para entender também o estilo de jogo. Das duas formas, o Vasco jogou bem, mas você, talvez uma indicação de que o time, quando tiver desafios maiores, ele jogará com 3 volantes, ou é dessa maneira que você, nesse momento, entende que seu time está mais equilibrado, ou mais pronto para adversários mais fortes, que você fizesse um paralelo sobre esses 2 esquemas. Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu não me prenderia à questão dos 3 volantes, né? A opção sempre é por estudar o adversário e entender quais são os espaços que a gente precisa defender melhor. Eu acho que contra Fluminense e Flamengo são equipes que atacam espaços diferentes, mas são setores que a gente precisava de uma aproximação maior de alguns jogadores. A gente optou por isso. Contra o Botafogo tem mais a ver com a capacidade de um jogador em característica, que era o Galarza, de desempenhar uma função que exigia mais dinâmica, né? Era um momento em que o Figueiredo, por exemplo, é um jogador que consegue fazer muito bem isso. Eu já tinha utilizado ele como volante, como jogador de lado. Ele é um jogador que tem essa capacidade. E aí contra o Botafogo a gente não tinha o Figueiredo. O Galarza também tem essa capacidade, fez isso bem. Mas eu não diria que é uma regra ou algo pré-estabelecido, não tem a ver com o nível do adversário, tem a ver com o estudo, com os espaços que a gente quer preencher melhor, como a gente quer ocupar os espaços, como a gente vai fazer para surpreender eles também, tem mais a ver com essas questões. Boa noite, Barbieri, aqui é Pedro Igra, do Universo Vasco. Primeiramente, queria agradecer a vitória. Queria que você falasse um pouquinho da mentalidade da equipe, que em momentos de pressão consegue se portar muito bem e está sendo muito madura. E queria que você falasse também um pouquinho da questão da obediência tática do setor defensivo do Vasco, que também está neutralizando os adversários. Boa noite, obrigado. Eu acho que essa mentalidade ela é fundamental. A gente tem procurado construir isso no dia a dia, mas também com o decorrer dos jogos. Tem os jogadores que ajudam demais. O Léo, por exemplo, é um jogador que fala bastante sobre isso. E é um fator determinante, sempre foi, mas hoje em dia que está cada vez mais, é um dos pilares que faz com que uma equipe seja extremamente vencedora, essa capacidade de ser forte mentalmente, de ter equilíbrio, de conseguir, durante os momentos de dificuldade do jogo, ter uma estabilidade, ter um equilíbrio e conseguir sobressair. Então é algo que eu acho que a gente vem evoluindo cada vez mais. E o segundo ponto era? A questão da obediência tática do setor defensivo. Tá. Olha, eu vou te dizer que eu acho que todos eles, não só o defensivo, estão bastante obedientes. Isso também é uma construção, isso também faz parte do dia a dia. Tem alguns jogadores que precisam de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia. Tem jogadores que até pela característica ou por necessidade de um jogo específico a gente precisa restringir um pouquinho mais a função. E o que eu mais fico feliz é que eles têm procurado fazer. Mesmo que em algum momento a gente erre, mesmo que em algum momento a gente tenha dificuldades, eles têm procurado assimilar aquilo que a comissão técnica tem passado, têm acreditado no que a gente tem proposto. E claro que esses resultados, essas vitórias reforçam essa dinâmica e essa relação entre todos nós. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente está no caminho certo. Barbieri, boa noite. Manuel Ribeiro, do GE. Globo. Parabéns pela vitória. A gente estava ali fora, enquanto começava a coletiva, falando com o Nenê e perguntado sobre a possibilidade de estender o contrato. Ele disse que tem vontade de jogar e que por ele ficaria até o fim do ano, mas ainda ia conversar com diretoria, com comissão técnica, e tem a possibilidade também de ele trabalhar no Vasco, né? Ele disse que queria ficar mais perto do campo, no caso de trabalho, também trabalhando ao lado da comissão. Como é que está isso? O Nenê tem fôlego, tem espaço para ficar no time até o final da temporada? Boa noite, obrigado.
Olha, a gente não conversou sobre isso, ele tem o contrato aí terminando em mais algum tempo. Eu acho que no momento oportuno a gente, claro, vai sentar, vai conversar, vai entender dele também o que ele pensa, como ele se vê, como ele se enxerga. São momentos diferentes de carreira, né? Mas o Nenê é um cara que no dia a dia sempre tem ajudado bastante, uma alegria incrível. Eu não sei se foi ele que adotou os meninos ou os meninos que adotaram ele, porque ele sempre anda com eles e vice-versa. Então, é alguém que tem ajudado bastante. Eu acho que no momento oportuno a gente vai sentar, vai conversar, claro, respeitando a história do Nenê, tudo que ele já fez pela equipe, entendendo a maneira como ele pode contribuir e vai tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. Aline Nastari, TRT Esporte. Eu ia fazer a pergunta da Manu sobre o Nenê, da gente conversando lá. Eu queria só acrescentar uma partezinha, que a gente brincou falando que desse tempo todo a gente nunca viu o Nenê aceitar tão bem ficar na reserva como tem sido com você. E a gente não tocou no seu nome. Quem tocou no seu nome foi justamente o Nenê, rindo, brincando, e falou que você tem muita responsabilidade nisso, nessa relação. Eu queria que você contasse pra gente como você conseguiu o que nenhum outro treinador conseguiu. Bom, boa noite. Eu vou ser o mais sincero possível. Eu acho que quem conseguiu foi ele, porque eu não acho que fiz nada demais. A gente sempre conversa. É claro que ele quer jogar sempre. Ele é muito competitivo. Se tiver par ou ímpar ou competição de bambolê, peteca, ele quer ganhar. Da personalidade dele. Então ele sempre quer estar jogando. Mas eu acho que foi ele que encontrou essa maneira. Eu acho que ele tem encontrado, como eu estava tentando responder anteriormente, diferentes formas de contribuir, diferentes formas de tornar a equipe vencedora, que no final das contas é o que interessa, né? Claro que o Nenê tem os objetivos pessoais, como o Barros tem, o Andrei, todos eles têm, mas todos eles têm que estar a serviço do coletivo, da equipe, do time, e eu acho que o Nenê tem encontrado uma maneira bastante positiva e saudável de ajudar, mesmo não iniciando os jogos, mesmo entrando. Em alguns momentos ele pode começar, entrar, fazer a diferença como ele já fez. Volto a dizer, eu acho que eu não fiz nada, acho que quem tem feito mais é ele mesmo. Maurício, boa noite, parabéns pela vitória. O time começou nervoso, o Flamengo começou ligeiramente melhor, depois equilibrou as ações e fez a vitória. Esse nervosismo estava previsto ou não? Boa noite. Não, eu acho que não, eu acho que é natural. A gente estava enfrentando um adversário que começou o jogo muito forte, pressionando, jogando a gente um pouquinho para trás. A gente estava com alguma dificuldade de encaixar um pouco melhor a marcação, até pelas mudanças que a gente fez e a maneira como eles vieram também. Eu acho que demorou alguns minutos para a gente entender o melhor encaixe, o melhor posicionamento, aonde a gente tinha que pressionar mais, aonde a gente tinha que se resguardar, mas tem a ver com isso também. A gente nunca joga sozinho, né? A leitura muitas vezes parte do que o Vasco fez, o que o Vasco, tudo bem, tem o que o Vasco fez, mas também tem o que o adversário fez, tem as dinâmicas do jogo todas. E eu acho que no início eles começaram muito forte, a gente conseguiu suportar aquela pressão inicial e aos poucos foi encontrando maneiras de sair, primeiro mais em transições, mais nos contra-ataques, depois conseguindo trabalhar um pouco melhor a bola, sempre sendo bastante objetivo. Foi um jogo em que a gente não procurou rivalizar em posse com o adversário, mas procurou gerar um bom número de oportunidades, que é o que ia dar vitória pra gente. E eu acho que a gente teve oportunidades, até esquecendo o pênalti, de fazer um placar até maior, assim como eles também tiveram. E aí vale destacar que o Léo Jardim fez uma partida fantástica, fenomenal, fechou o gol, ajudou demais a gente. Mais um jogador que fez um grande jogo. Aí o Maurício Barbieri com a entrevista coletiva completa para você. Foi o que ele disse dessa vitória. Quero a sua opinião, quero que você repercuta aqui conosco o que achou da vitória vascaína 1-0, gol do Puma Rodrigues aos 3 do segundo tempo. A bola descrevendo uma curva incrível, lindo gol do uruguaio. E para fechar, quero que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, que habilite o sininho para receber as nossas notificações e também dê o joinha. Isso aí fortalece sobremaneira o nosso trabalho junto ao YouTube. Deixa eu agradecer a vocês, pedir também para colocar nos grupos dos amigos, no grupo do WhatsApp da família, do trabalho, enfim. Você, vascaíno, me ajuda aí a dar uma força no nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Quero agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial, o seu sorriso muito mais bonito.
telefone aí na tela, 62999552392 em Goiânia. Muito obrigado. Fiquem com Deus neste domingo do Rio de Janeiro, Wellington Campos.